Bem-vindo a mais um episódio Franquia Sem Segredo. Continuamos de férias, continuamos com o Riso na Austrália e continuamos com a nossa amiga Naira. Agora apareceu ela primeiro. Olha lá. O Riso tá lá de... Boa tarde. Riso, você está de férias, não? Eu estou de férias, bebendo todas, mas sem nada dentro ainda. Não, eu no episódio anterior eu descobri agora que precisa mexer no negócio aqui do filtro e pra água sair gelada. Eu esqueci, eu tava tomando água quente o episódio inteiro. Nem se fosse umas pedrinhas de gelo aqui. Agora vai. Mas a ideia hoje é a gente continuar o papo que a gente estava no último episódio, ou seja, das propostas da Naira de uma nova abordagem da lei de franquia, seja por... a gente vai conhecer mais a fundo a ideia, seja por meio de alteração da própria lei ou de uma nova lei. Me parece sempre mais fácil alterar a lei existente do que fazer uma lei nova. É sempre mais complexo. Mas a gente estava discutindo no final do último episódio algumas questões de um ponto que ela colocou, que na verdade é o primeiro ponto de diferencial, sobre a questão de registrar ou não, tornar pública a circular de oferta e a questão de fiscalização e ter um treinamento, ou seja, ter uma obrigação de que o franqueado tenha uma base para poder ingressar num sistema de franquia. São dois temas distintos, né? Eu já vou bater a bola no peito e fazer uns 2 minutos de embaixadinha aqui, Riso, porque enquanto a gente estava batendo papo e preparando, eu fui olhar a questão da transparência, porque existe obrigação, né? E aí já entrando de cabeça no tema, existe a regulamentação, não de hoje, já de muitos anos, do registro no INPI, né? A gente ficou discutindo no episódio anterior que órgão que seria, ou qual que seria, onde eu mandaria um registro de um contrato da circular de oferta e toda a documentação da franquia. A questão do INPI hoje é que não é público. Você averba no INPI, mas de acordo com o próprio INPI, é possível obter uma cópia do contrato averbado, registrado no INPI, mas o acesso é restrito às partes envolvidas no contrato e seus procuradores constituídos. Isso é informação do próprio. Por quê? Porque uma marca, uma patente, assim, só um passando bem rápido, com toda a redundância do passando bem rápido, quando você dá entrada no INPI para registrar uma marca ou registrar uma patente, um modelo de utilidade, que são as coisas que se levam ao registro por lá, os pedidos, os processos, eles são publicados numa coisa chamada que é a Revista de Propriedade Intelectual, que é a RPI publicada com certa periodicidade pelo órgão. O processo inteiro é publicado lá, da patente ou do modelo de utilidade ou das marcas, né? E é através disso que são feitos os controles. Então, se alguém tenta registrar uma marca Marcos Riso e o Riso já tem a marca Marcos Riso, ninguém vai conseguir. Por quê? Porque vai estar lá escrito. Só que eu preciso fazer um processo de oposição. No caso do contrato de franquia, Luiz, manda. Só quero te pedir, não vamos entrar em tecnicidade. Não vou entrar. É só o ponto. Deixa eu te colocar. Registrar a COF em qualquer raio de qualquer lugar, que a COF vire um instrumento público. Perfeito. Se for no NPI, na casa da mãe Joana, não me importa. O que me importa é que vire um instrumento público que qualquer um pode acessar. Tá. E que comprometa o franqueador com aquele instrumento público. Perfeito. Então, por exemplo, isso acontece na CVM. Você tem que registrar um documento público de oferta, por exemplo, de ações, um underwrite, seja o que for, na CVM. E você tem que publicar esse documento em jornais de grande tiragem. Então, eu não quero isso, eu não quero que o franqueador tenha esse custo, ter que publicar, mas eu só quero qualquer raio de lugar em que qualquer pessoa possa acessar. Eu entendi, mas por que eu fiz essa introduçãozinha? Porque eu quero juntar 2 pontos. A sua pergunta para mim no episódio anterior, da questão de se é necessário a questão de ser
reincidente ou transparente demais ou reforçar. Por que eu digo isso? Porque eu já sei o que tem no final da linha. Se você... Não, deixa eu te interromper de novo. Eu sou voto vencido e sou convencido. Redundância, não abro mais mão disso. Não. Tudo bem. A questão da redundância é assim, você quer ver onde que pode dar problema? Nessa questão da jurisprudência que a gente estava discutindo, porque vamos imaginar, eu entro no processo e aí foi feita essa alteração da lei e tudo mais. A lei hoje já existe a possibilidade de registro. Lembra que eu falei no episódio anterior da questão da presunção do conhecimento público e da oposição a terceiros de um documento levado a registro público? O INPI já faz isso, só que não tem essa presunção. Por quê? Porque ele não publica na revista. É isso que eu queria dizer. Então, se a gente não muda este ponto, o que vai acontecer para cima da gente vai chegar lá um escritório bacanão defendendo uma marca, uma franqueadora, vai falar, não, pera, já existe isso no mercado, eu já fiz o registro no INPI e esse documento é público, porque eu fiz o registro público. Aí o juiz vai cair nessa e o franqueado que usou toda a estratégia de dizer que esse documento não foi público, cai por terra. Então, assim, é isso que eu quis enfatizar, por quê? Porque o ser público não é só fazer o registro. E é aquilo que eu falei no final do episódio anterior. É obrigar o cara a divulgar. Ainda que você faça algum tipo de averbação em qualquer lugar público. Você pode ir no cartão de registro um documento e registrar a COF. Deixa lá registrado. Mas o que eu quero é que esse documento seja público, acessível a qualquer um que quiser. Que é a coisa mais impossível hoje. Hoje você mandar num site de uma franqueadora, pede a COF, eles não entregam. Manda. O que eu quero evitar é todas as jogadinhas que existem. Vê aí essa tal da franquia inteligente HBS, um dos nossos programas, né? Que é só para inteligente, né? Você viu o que eu pedi? Com o cara do teu amigo lá da Tailândia, o que você pediu? A COF. E manda a COF. E na franquia inteligente, porque eu sou burro, até hoje não me mandaram. E para você, com o teu franqueador na Tailândia, ele não te mandou porque ele nem sabia o que era COF. Agora tem os malandros. Os malandros você pede a COF? Não, primeiro você tem que fazer uma reunião comigo. Não, primeiro eu vou ter que te explicar como é que é o meu negócio. Não, assim, eu não quero explicação. Eu quero o instrumento público de venda do negócio, chamado circular de oferta de franquia. Não estamos falando a mesma coisa. Se ele tem que ser, mas não me importa se ele tem que ser registrado, se ele não tem, se tem que ser no Acre, em qualquer cartório da vida, é assim, dar acesso. Qualquer um pode pegar esse documento, sem ter que pedir para o franqueador, que isso é o que acontece no Departamento de Comércio americano. Perfeito, eu acho isso. Eu concordo. A briga aqui é nossa, é interna. Mas... Não é briga, não. Não é briga, não. Eu tô ouvindo vocês falarem, discutirem e pensando o quanto isso é cultural nosso. Sabe por quê, Marcos? Semana passada eu passei por uma situação. Eu trabalho com e-commerce agora, né? E na Europa e em outros países tem muito uma modalidade que chama cash on demand, que é a pessoa pagar a hora que ela recebe. E eu estava fazendo contato com armazéns numa região aí da Europa, e uma resistência de me mandar o contrato. Não, vamos fazer uma reunião de onboarding. Não, vamos fazer vamos fazer um Na segunda vez que o cara me falou isso, eu falei assim, estou cancelando tudo, nosso acordo, não estou pronta agora, não estou me sentindo confortável. Aí virou aquela encheção de saco, né? E eu virei pro meu marido e falei assim, o curso mais caro que eu fiz na minha vida, Cacau Show. Foi um curso do que não fazer, sabe assim? Não entra nesse papinho, sabe, gente? Porque é o que o Luiz falou no começo do outro episódio. A pessoa está na feira, a pessoa nunca empreendeu, ela está com dinheiro na mão dela e tem tudo, tem muitos sentimentos envolvidos. Então, assim, os gatilhos de venda estão ali, todos acionados, né? E não está errado, é moral, a discussão não é essa, a discussão é que exige a transparência. Então, isso passa na educação também, Luiz, nesse item que a gente estava falando.
passa na educação que a gente não teve. O brasileiro não tem educação para o empreendedorismo, não tem educação financeira. É uma luta já de muitas gerações, né? E isso tudo tem que ser amadurecido. Por isso, essa proposta, esse item na lei. Ele precisa ser amadurecido para que a gente consiga caminhar com mais transparência. Porque dessa forma que está, a maioria está aí, igual a colega, pagando boleto 2 vezes e não sabendo para onde correr e sem esse caixa. Então, um fluxo de caixa, algo mínimo, sabe? Uma formação mínima que sirva para todos, que seja genérica. Um fluxo de caixa, um contrato. Se cabe a piada ou a brincadeira, é no mínimo em parte. Eu acho que a gente podia colocar isso, aí o Riso fica contente. O Riso fica menos bravo comigo. No mínimo em parte. Você sabe por que ele está fazendo essa gracinha, no mínimo em parte? Não sei. Por causa da sua associação preferida. A BF mudou a lei. Ela aceita franqueadores que estão praticando o franchising, pelo menos em parte. Como que pratica em parte? De acordo com a conveniência dos dirigentes da BF. Caraca, esse povo é muito profissional no que faz, né? Esse item foi mudado quando um corretor da Francap assumiu a presidência da BF. Então... É porque, arrisco dizer, ele tinha uns clientes que são indústria, e aí a própria indústria virou franqueadora. Então ele tinha que dividir. Então a empresa não era só franqueadora. Arrisco dizer isso. Não. Você está 100% correto. Mas, só para a gente seguir adiante, Riso, eu e você estamos 100% alinhados. É só... para mim... Não ser público, eu não pegar e não fazer, entrar numa landing page, não fazer download, né? A coisa mais difícil que tem muita franquia, que eu falo pro cara, entra no site dos caras, pega informação, aí tem lá uma abinha, franquia, aí tem lá meia dúzia de informação xoxa, aí você vai ter que enfiar um monte de dados seu para conseguir que alguém te ligue, e aí vai vir aquele processo chato de venda, de funil de venda irritante, que você vai ficar 6 meses com esses caras te ligando e mandando e-mail. Uma coisa que eu queria falar para você, Naira, nesse ponto, e uma coisa que a gente usa muito em contratos. E leis brasileiras, algumas têm essa prática, outras não. Esta lei, por exemplo, não tem. Para mim, uma coisa... Inclusive, a gente já teve um episódio aqui, quando a gente tratou de micro franquias, esse foi um ponto, que eu vou falar agora, foi um ponto de integral discordância minha com a pessoa que estava participando aqui, o Arthur, porque eu discordo absurdamente do que ele fala, que é a história de que o cara não precisa, na prática, ele pode ser um franqueador de startup que a associação defende, ele não precisa ter passado, ele não precisa ter experiência, o que para mim é um absurdo do absurdo, né? E eu li para ele, que eu vou ler agora, eu li para ele o artigo 1º da lei, atual lei. Esse conceito estava no artigo 2º da lei anterior. Agora está no 1º com algumas modificações. Mas a lei fala que o franqueador é o cara que concede o direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração do negócio. A lei fala isso. Então, assim, o debate naquele episódio foi sobre essa questão, de que se tinha ou não que ter experiência ou não. Para mim, eu vou mais longe. Você quer uma posição boa para resolver, e isso inclusive é uma porta aberta para você entregar de mão beijada para juízes, quando forem julgar o caso. É pegar esse artigo 1º, já tem parágrafo 1º e 2º, mete um parágrafo 3º aqui, e nesse parágrafo 3º já coloca definições. Muita lei americana tem definições, contratos em geral a gente usa quando são contratos mais complexos, colocamos definições, os contratos de franquia geralmente têm o que é franquia, o que é unidade franqueada, o que é ano fiscal, Pega esse artigo 1º, para acabar com a festa do caqui, é óbvio que aí tem que ter interesse. Mas para acabar com a festa do caqui, pega aqui o que a lei considera sistema de franquia empresarial. Mas o que é franquia? Vamos lá, o próximo conceito. O que é contrato, o que é propriedade intelectual, o que é direito de produção, o que é direito de distribuição exclusiva, o que é direito de distribuição não exclusiva, o que é uma franquia de produto, o que é uma franquia de serviço.
o que é direito de uso de métodos, o que são métodos, o que é o direito de uso de sistema de implantação, o que é negócio, o que é direito, conhecimentos de administração de negócio. Ou seja, você pega esse artigo primeiro e destringe, faz uma coluna de conceitos e a outra coluna de definições. Isso já ia resolver 90% dos problemas. Porque aí o cara não vai falar para mim, num programa aqui, ou não vai falar para mim num processo, dizendo que me transmitiu o know-how. Não. A lei define o que é o know-how que você vai ter que me transmitir, a forma que você vai me transmitir. Esse tipo de educação é que eu acho que isso ajudaria. É justamente aí mesmo. Eu assisti o episódio com o Arthur e pensei na hora mesmo que você falou. Gente, vender curso é uma coisa, vender franquia é outra. Se quer vender uma ideia de um curso, de como abrir uma loja X, um negócio X, isso é o conhecimento, a economia do conhecimento. Mas não é uma franquia. Uma franquia, a pessoa está franqueando um negócio que ela já tem, que ela tem know-how, que ela sabe fazer, né? E a gente vê muito aí que das 3.000 redes de 3.000 marcas, né, de franquias hoje, nós temos mais de 200.000 franqueados. As maiores, que são Cacau Show, Boticário, McDonald's, nenhuma tem mais de 10.000 franqueados. Então, olha o tanto de gente que está pulverizada nessas milhares de minúsculas marcas com essas histórias de conhecimento, vou vender meu conhecimento, né? Então, Naira, olha só, nós estamos discutindo o segundo item, capacitação. Uma coisa que a gente concorda é que tem que haver o melhor detalhamento disso. E aí o que o Luiz está alertando, que eu concordo integralmente com ele, a lei já define isso. Talvez o que está precisando é mais esse detalhamento que o Luiz acabou de sugerir. Definições, agora, o meu questionamento é que isso não seja delegado para um terceiro. Porque, vamos falar um português absurdamente correto, o franqueador vai tirar a bunda da reta. O Sebrae treinou. Isso, exatamente. A ABF treinou. Não, meu amigo. Eu quero vincular a sua responsabilidade de capacitar os teus franqueados. E por isso que eu digo, o melhor curso de empreendedorismo que você pode ter na sua vida é numa franquia. Porque o resto é história para boi dormir. Agora, o que nós estamos discutindo é o franqueador tem que comprovadamente preparar o franqueado para a sua operação com as suas características. E aí tem outra coisa que eu quero chamar a atenção, que vai ser um outro programa, que eu vou falar de holding de franquias, porque tem um consultor lá de Curitiba que ensina como montar a sua holding de franquias. E aí ele dá um exemplo, né? Ele dá um exemplo assim, não, mas aí você ensina recursos humanos para as tuas todas as operações, mas não é possível eu ensinar, no caso do exemplo que ele dá, com um cara que tem uma franquia, uma rede de franquia de camiseta, de pizza e de um outro negócio, que é a de escola. Sabe, a hora-aula professor é uma, o atendente de balcão da camisaria é outra. Então, assim, não é possível fazer isso. E o conhecimento é exatamente isso, é nas características do seu negócio, da sua operação. Então, o único pedido, assim, eu acho que a gente está concordando no item 2, depois vamos voltar a falar do 1, é que, na minha opinião, tem que botar na reta do franqueador. Na minha Por também. favor, não vamos deixar terceirizar isso, porque vai ser tirar da reta. Não, você quer ver... E essas holdings de franquias, elas estão se espelhando nas grandes redes. Por quê? Nas grandes redes, eles já têm a universidade da pizza. Isso. Eles já têm o sistema dentro da empresa, que é o do sistema de caixa, o sistema de administração. É tudo internalizado. Fecha a cadeia.
os móveis, os fornecedores homologados, quando você chega lá, eles estão todos ligados. A mídia e o marketing, agências dentro das franqueadoras. Então, quando ele fala de uma holding, de um ecossistema, que eles gostam tanto de falar, na verdade, eles estão tirando o máximo do suco daquele franqueado e oferecendo a marca 2, a marca 3 e a marca 4 com a mesma estrutura. Mas deixa eu te fazer uma colocação. Alguns anos atrás, eu estava numa franqueadora nos Estados Unidos que tem 6 franquias diferentes. E eu não gosto disso. Eu acho isso uma bagunça. A minha escola é a escola McDonald's, né? A escola Shell, né? A Shell tinha um problema, nem vou entrar aqui agora. Nessa franqueadora, o que o franqueador é obrigado a fazer? Ele tem, numa mesma grande área, 6 lojas diferentes para treinar os franqueados. Elas são espaços completamente diferenciados, os professores são completamente diferenciados. Uma coisa não pode misturar com a outra. Porque ele vai ser obrigado a comprovar que ele habilitou o franqueado na operação daquele negócio. E não tem essa malandragem multifranqueado. Apesar de não aceitar, eu tenho até a foto do centro de treinamento dos 6 lugares segregados, completamente diferentes um do outro. Cada um com a cara da loja, né? Tem um que é Cacau Show, tem outro que é Boticário, enfim, seja o que for acontecer. Mas o ponto, voltando para o ponto aqui que você... O meu pedido eu concordo, redundância, o franqueador tem que comprovar o treinamento. O Luiz acaba de dizer que já está na lei isso, né? O que é esse tipo? Mas eu acho que tem que detalhar. Só o único pedido é que a responsabilidade seja do franqueador, porque se terceirizar, meu amigo, vai virar uma festa. Não, Franchise ou braço. Não, e aí você chega na hipótese, porque aí você só consegue, vai jogando mais pimenta no caldo. Você chega na hipótese de você terceirizou toda, que é o que acontece hoje. O processo seletivo é todo terceirizado. Você joga para uma aceleradora, para uma holding, para não sei o quê. Aí o cara seleciona esse cara vai até assinar o contrato e para abrir a unidade. Beleza, esse cara vai, coitado, planando voo solo ali. Só que se eu estou dizendo que esse terceiro que treinou, que vai estar habilitado para treinar, ou seja, eu terceirizei isso, aí vem a parte da operação. Na operação, a franquia também não fala que ela está girando o negócio e vai mandar um consultor de campo, aí ele vai chegar no lado B da bizarrice, que é aquilo que tem associação por aí que dá treinamento para consultores de campo. Tem associação aí internalizando a regra da loucura, inclusive, né? Pegando lá os consultores de campo daquela escola que fala que a culpa é do franqueado e já tem o discurso todo pronto e treinando os caras naquele molde mesmo, para falar que a culpa é do franqueado, sim, faltou gestão, faltou isso, faltou aquilo. Isso já está acontecendo. Na prática, o que acontece hoje? Se você manda uma notificação para uma franqueadora, não dá 1, 2 semanas, baixa lá todos os urubu de consultor de campo. E aí o cara vem com uma prancheta, a resposta, a contra-notificação, vem com um anexo de todos os problemas identificados pela consultora de campo. Fala, mas peraí, você só apareceu na minha unidade. Cara, isso é... Eu tenho exemplos e mais exemplos de vezes que isso aconteceu. E a resposta é sempre a mesma. Você só apareceu na minha unidade depois que eu te notifiquei e agora que você manda consultor, entre aspas, de campo, para dizer o que eu tô errando? Mas essa não era a sua função, não é para isso que eu te pago? É nesse nível. Então, é isso que o Luiz fala que tem que mudar. Porque se você... A notificação, a retaliação passa por aí mesmo, viu, Luiz? Eu tive várias, assim, inclusive abertamente, assim. Eu falei assim, então, mas vocês só apareceram aqui agora? Tô reclamando de falta de produto e tal, tararara. A gente só vem quando tem problema. Quer dizer, problema para eles. Enquanto o problema é seu... É isso aí, essa qualificação ela tem que acontecer. A minha ideia inicial era que realmente tivesse aí alguma certificação mínima, sabe? Assim, não
terceirizada, mas que essa franqueadora falasse assim, não, ele fez um teste aqui de 10 perguntas e acertou 7. Sabe Então, isso? Nara, eu acho que isso é perfeito. Eu acho que só você consegue listar, como o Luiz falou, quais são os itens mínimos que um franqueado deve ser preparado antes de entrar na franquia. Você sabe disso. Sim. Que seja 5, 6, 10, 15, você sabe aonde um franqueado tem que estar preparado, em qualquer tipo de franquia. Porque aí tem as malandragens, né? As malandragens da Cacau Show. É a franquia de bicicleta, é a franquia do negócio do picolé, da geladeira, é a franquia do container, é a franquia da loja, é a loja pequena, média e grande, é a franquia de balcão, de shop. É uma bagunça, porque o enfoque é jogar produto em todos os lugares. Não é franquia, é vender produto. A segunda coisa que eu quero te colocar é o Luiz está te mostrando que o certo é você provocar esse detalhamento, que eu chamaria de redundância e que estou aceitando a redundância. E que a lei já te dá esse respaldo para você explicar melhor. E o meu único pedido é que não seja terceirizado. A responsabilização seja da própria franqueadora. E concordo com você, com o teste, que ele prove que o franqueado está capacitado em algum momento, né? Mas que ele não precisa levar isso para algum órgão, porque senão nós vamos criar a franchise Brás. Vamos para o próximo ponto, Vitinho? Projeta aí? Deixa eu só pedir para a gente voltar para o primeiro. Para o primeiro? É que a gente falou de uma forma incidental, mas tornar obrigatória a aprovação da COF junto a uma pasta do Ministério do Comércio ou Indústria antes da venda de qualquer unidade. Então, eu a gente acabou falando. Não é a aprovação. Você sabia que para você ser sócio da BF, você tem que apresentar a COF para a BF? Isso foi eles fazem trovão aqui. Não sei se vocês ouviram. Que deu para ouvir aqui dentro do estúdio. Não, eu pensei que porque eu estava falando de aprovação da BF pela COF. Não, deu um trovão aqui, cara. Que medo, nunca tinha ouvido aqui dentro do estúdio. Então, assim... Ele vai dormir no estúdio hoje. Ó, o ponto é, nós temos que tirar essa palavra aprovação. Porque eu não posso aprovar alguma coisa, senão eu vou colocar todo mundo no meu cercadinho. Mas, Riso, aí eu te faço uma provocação agora. Tá. Quando a gente tem uma COF que tem uma cláusula escrita, todas as taxas que eu criar, o franqueado é obrigado a pagar. Será que não cabe uma curadoria, um mínimo de regras a serem seguidas? Por exemplo, uma COF que não apresenta balancete, não? Não, porque veja, antes que você desenvolva e fique pior o exemplo, é o seguinte, porque assim, eu não posso, porque olha a loucura de eu jogar para alguém, dizer o que no meu negócio, porque se você está dizendo que você está vendendo um negócio e que você pegou este negócio, transformou ele, manualizou ele, e hoje ele é o teu negócio é operado por meio de por unidades franqueadas, eu não posso dizer que como você vai trabalhar o teu negócio, você vai cobrar taxa A, B, C ou D. Aí eu entraria, eu estaria limitando o empreendedorismo, limitando a ordem econômica, coisa que eu estaria indo contra o artigo 170 lá da Constituição. Não posso. O que eu posso... Não limitar, mas tipo assim... falar assim, não, essa cláusula aqui ela é muito genérica, especifique, por favor. Cara, você nunca lidou com órgão público de registro, não, né? Não, eu vou dar um exemplo para a Nara. Eu aprendi isso numa entrevista do Johnny Carson com o Ronald Reagan, que ele falou assim, você está tendo que enfrentar muitos políticos para reduzir os impostos. E ele respondeu, não, os políticos foram eleitos, não é esse o meu problema. O meu problema é o funcionário público que não foi eleito e ele quer sempre
mandar uma taxa em cima de você. Aí eu te pergunto, o que você acha do funcionário do Detran de rancharia que vai te aplicar uma multa porque você estacionou o seu carro na frente da sua casa e ele decidiu que não pode estacionar? Sim, entendi. Não podemos entrar nessa. Não. Porque, assim, a ideia, o brilhantismo da legislação americana e que a gente copiou da brasileira é o disclosure, e você tem que apresentar as suas regras. Agora, se o gaiato quer aceitar ou não, ele que leia, e depois ele tem que passar pelo treinamento, e aí, como você colocou, mas ter alguém que vai aprovar. Aí vai ter aquele comitê dos advogados. Ah, não. Sabe? Assim, socorro. Vai ser uma loucura. Não. E aí, por que eu te interrompi? Aí a gente entra no revés da situação. A intenção é uma e o revés é completamente... Muito pior. Você tinha a ideia de sair para tomar 2 chopinhos. Você tomou 2 chopinhos, 3 Jack Daniels, 42 cachaças. A ressaca vai ser pior. Vai por mim. A questão é, o que você falou depois, essa questão de regular se tá certo ou não tá certo, é a pior coisa que você pode deixar, porque senão vai ser o inferno, que é o que são registros públicos. Cada cartório lê de um jeito, a ABF, Luiz, tô virando aqui, ó, na frente da câmera. Nenhum cliente meu eu mando para a ABF. Nenhum cliente meu franqueador é registrado na ABF. Porque eu não tenho mais paciência, já há alguns anos, de mandar e ficar voltando aquele monte de mude isso, altere isso, não sei. Fala, cara, eu sou formado em direito, não você. E fica eles com a comissão lá de aprovando. Para eles aprovarem meu cliente, eles têm que validar minha circular de oferta. Eu falo, vai se passear, catar coquinho. Então eu falo, não gaste dinheiro com essa associação. Venda sua franquia. E vivem livres, leves e soltos. Dá um exemplo para ela, né? Do teu último curso que você participou com o douto, blindagem da COF. Mas é a COF que tem que ser blindada? Olha o ponto que eu queria chegar. Eu acho que nesse ponto a lei ficou confusa, a lei nova. A lei anterior eu gostava mais, mas isso que você falou, se o cara não entregar os balanços de demonstrações, o cara não disser que tem a marca registrada ou qualquer outra infração da COF ou da lei, a lei já fala o que tem que aplicar. Eu não preciso de um órgão para me dizer. Tá aqui, artigo 4º, aplica-se para o franqueador que omitir informações exigidas por lei ou vincular informações falsas na circular de oferta, se aplica a sanção do parágrafo 2º do artigo 2º, que é aquela história de nulidade ou anulabilidade. Ou seja, a lei já faz, tem que fazer cumprir. Mas, então, não adianta, eu não preciso pedir para alguém fiscalizar se o que está lá dentro está certo ou está errado. Quem vai fiscalizar isso no processo seletivo. Você, pelo amor de Deus, entendeu? Pega o documento, entrega para um consultor sério, para um advogado sério, checa o background dele para ver se ele tem conhecimento de franquia. Isso é um ponto número 1. Antes de assinar, para fazer uma validação da circular de oferta, para ver se ela está, de fato, cumprindo esses requisitos. E depois, se der problema, quem vai avaliar isso é um cara chamado juiz. Ponto. São as duas pontas. Então, você não precisa pôr mais um órgão para cuidar disso, porque não vai. Então, o que tem que ter é, se for necessário fazer um depósito do documento, só para dizer que seguir a regra brasileira de órgão público para registrar o documento, mas você pega esse documento e a lei tem que dizer, e aí sim, é o que o risco está batendo. Eu tenho que tornar esse documento público. Qualquer um pode entrar lá, fazer o download e pegar. Seja no órgão ou seja no site da franqueadora. Não tem que ser um mistério aquele documento. Porque, afinal de contas, é uma circular de oferta pública. Não é? Né? Riso, fui convencida. Entende? Entendi. Eu me convenci. Não, mas eu me convenci da redundância. Eu me convenci agora que é um depósito. Na verdade, eu estava às vezes, eu me sinto também com a visão enviesada e acaba sendo protecionista demais. Isso também não é bom. Mas cuidado, não é o depósito. É a publicidade. Não é a palavra, tem que tirar a palavra aprovar e tem que ser dado publicidade. Ela tem que ser pública, é uma oferta pública de negócio. Então, o teu item, ele está perfeito, eu concordo com ele. O que eu discordo é a palavra aprovar
Mas eu concordo com o item, tem que dar publicidade. Qualquer um pode ter acesso a esse documento. Se você não der acesso a qualquer um, a sua franquia pode ser anulada, pode ser, sei lá, alguma penalidade que já está na lei. Ó, eu vou falar agora, sabe aquela história fogo no parquinho? Eu vou tacar fogo no parquinho. Não é minha área, posso usar o termo incorreto, mas isso eu já lancei em algumas reuniões com comitês de franqueados com problemas com redes. E assim, se é em outro segmento, por exemplo, num segmento imobiliário, que o cara faz captação de economia popular, tá cheio de exemplos aí, né? Aquelas histórias do boi gordo, do avestruz. Isso é captação de economia popular. Se eu tô falando que uma rede vendeu 100 unidades, pegou 100 mil reais de cada um aí, só de taxa de franquia, você tem um canal também de pressão e que muitos franqueados não se juntam para ir atrás, e esse é o caminho da esfera criminal. Fala, peraí, você fez uma captação irregular, porque é uma oferta que deveria ser pública. E aí eu acho que o fato de tornar essa pública, como o Rizzo o termo que o Rizzo acabou de usar, oferta pública de negócio. Eu estou fazendo uma oferta pública de negócio. Se eu estou fazendo uma oferta pública de negócio, eu estou ofertando. Já é assim. Só ninguém escreveu que é assim. Que eu estou captando economia popular. Se eu estou captando economia popular e eu faço uma lambança, eu tenho que ser responsabilizado por isso. Aí fica para os criminalistas que estão assistindo a gente pensar na história. Tem algumas pessoas já fazendo um estudo nessa área, né, do estelionato e dos crimes contra a economia popular. Porque, além das famílias lesadas, são pessoas que deixam de ser produtivas na cadeia, saem da cadeia produtiva, né, porque elas ficam impossibilitadas, muitas não conseguem trabalhar pelo adoecimento, e tem o agravante da dívida pública. Porque, assim, de 100 que fecham com dívidas com a franqueadora, 100 têm dívidas tributárias. E trabalhista. É a primeira. E trabalhistas. Trabalhistas, às vezes, o pessoal até tenta não ter por conta de que muitas vezes, quando chega no fechamento, o franqueado já está trabalhando sozinho. Ele, o filho, a mulher. Então, vou te dar uma dica para você ter mais associados. Além dos associados da Fest e tudo mais, da Cacau Show, da Casa do Pão de Queijo, eu vou te dar uma dica que vai ter um rombo grande. São mais de 1.000 franqueados da Help. Já ouvi falar. Negócio de multas, né? Não é multa, não. É outra, roubando velhinho no INSS. É a franquia do BMG, do Banco de Minas Gerais, BMG. Eu já vi. Tem mais. Franquia premiada pela BF, com selo de excelência. Vai anotando aí, porque a tua associação só vai aumentar. São mais de 800 franquias vendendo empréstimo consignado. Já está lá, a gente já fez um programa sobre as franquias da Help e tal. Ninguém fala nada, mas daqui a pouco, quando der no Fantástico, aí já te vai prepara. Aparecer. Essa mudança no estatuto já é para isso mesmo, porque a confusão que deu lá com aquela outra franquia lá da notificação foi justamente essa, os franqueados pedindo para entrar na associação, eu falando, olha, a nossa associação ainda não tem estatuto para abranger a sua rede, mas vocês são muitos, podem se unir. Aí o cara foi lá e fez uma denúncia do tipo, você está fazendo um levante, incitando o ódio dos meus franqueados. Deixa eu só fazer uma pergunta, Luiz. Me ocorreu agora, a gente ficou discutindo o INPI. O que você acha da Biblioteca Nacional, de apenas fazer o depósito do... A Biblioteca Nacional, eu tenho muito cara que me copiou. Eu faço isso, vários textos que eu acho legais que eu publico. Se eu publiquei numa revista, eu não preciso. Mas todos os meus livros e minhas teses, além do depósito na própria biblioteca, eu depositei na Biblioteca Nacional. O depósito na Biblioteca Nacional é só você pegar, preenche um formulário e manda. Ela não confere nada, ela simplesmente devolve um certificado. Mas ela torna público, né?
Não é público. Ele fica arquivado numa gaveta. Se alguém quiser, você pode pedir uma cópia. Não. Se alguém quiser, eu posso pegar a cópia daquilo. Sim. Eu não preciso pedir para o franqueador. Eu só estou querendo que seja dado, redundância, tem que ser dado publicidade a circular de oferta. Eu estou concordando com o item primeiro e também como concordei com o segundo que a Naira colocou. Só estou dizendo o seguinte, quer dizer, tirando a palavra aprovar, né, mas dando publicidade. Vamos seguir antes que eu tome porrada aqui. Daqui a pouco até o Vitinho tá me dando bronca. Não, vai longe, vai. Vamos lá, principais eixos. Mais para baixo, Vitinho. Tá chegando. Principais eixos. Deixa os principais eixos lá em cima. Isso, aí tá bom. Principais eixos. Regulação e fiscalização. A gente já discutiu essa questão. Aprovação da COF por pasta ministerial como condição obrigatória para franquear, auditoria e fiscalização periódica da rede. Nesse que a gente já acho que ficou pacífico que essa história da aprovação não é uma coisa, talvez não seja a melhor ideia. Transparência, auditoria contábil e fiscal externa anual das franqueadoras. Esse é um tema interessante. Viabilidade mínima, exigência de que a rede possua pelo menos 30 unidades próprias em cada estado antes de franquear. Bastante polêmico, difícil. Responsabilidade solidária. Franqueadoras respondem por prejuízos causados por modelos inviáveis. Peraí. Vai dar pau. E justiça acessível. Extinção da Câmara Arbitral e garantia de acesso à justiça efetiva e menos onerosa. Tá aí. Quer que eu continue os objetivos e aí a gente volta? Eu acho que a gente devia matar 1, 2, 3, tá, vamos 4 aí. e o Então, 5. volta pro 1, Vitinho. Aí. Regulação e fiscalização. Isso a gente trabalhou bastante agora, né? Aprovação da COF por pasta ministerial como condição obrigatória para franquear. Auditoria e fiscalização periódica nas redes. Eu acho que essa última parte tá mais vinculada ao item 2, né? Isso, tá sim. Inclusive com a transparência e auditoria contábil. Por quê? A gente tem muitos casos assim de diversas redes que fazem cobranças antes mesmo de ter um demonstrativo daquilo, do que foi realmente feito. É como uma rede de caixa eletrônico, Luiz. Ela tem os franqueados ali para sacar o dinheiro quando precisar. Então, nesse sentido, eu sei que já existe na lei atual essa prerrogativa que ela tem que mostrar os balancetes, tal, tem que deixar isso público, mas não mostra. E daí a gente entra na redundância também da falta de execução dessa lei, né? Porque a lei existe e ela não é cobrada, não tem consequência para esses vícios de comportamento. Então, quando a gente desenhou isso, na verdade, é para que não aconteça o quê? O que os funcionários e os franqueados estão percebendo agora, que eles têm uma fragilidade no negócio e eles recebem produtos divulgando um outro empreendimento da marca que não é deles. Por exemplo, paga-se uma mídia para ficar um banner digital dentro da loja. A pessoa tem que vender chocolate, certo? Então, ela paga uma mídia para vender chocolate. Mas lá naquele banner digital que custa R$200 por mês, mais as taxas de mídia e marketing, está passando a propaganda de um hotel, de dos empreendimentos do dono da marca. Está passando a propaganda do parque, que nem existe, está em todas as embalagens, entendeu? Então, quem que está financiando o quê? As coisas se misturam muito. E essa falta de transparência leva à insolvência. Por quê? A pessoa não tem o que ela pagou, ela não pode questionar, porque senão recebe a visita, igual você deixou bem claro, aquilo é muito, muito recorrente. E para piorar ainda a situação do franqueado, ele tem que achar bonito ainda e defender, falar, não, é a nossa marca, tá vendendo uma experiência. Aí você fala, meu Deus, o que esse povo tomou, sabe? Porque não...
deixa eu te fazer duas colocações para a sua reflexão. Não sei se eu tenho uma tese, né? Se existe uma coisa que chama-se de ficção científica, é contabilidade no Brasil e auditoria. Isso é uma ficção científica. Assim, o Banco Nacional não teria quebrado, né? O Banco Master não teria quebrado, né? Assim, então, na minha opinião, não é por aí. Até porque existe um mecanismo na lei que não está sendo claramente divulgado. Vamos lá. Na circular de oferta de franquia da Laserfest, você acredita que o nome do Davi Pinto, ou David, como o Fantástico chama, Davi, né? Que ele foi o franqueador da Doutor Resolve? Que ele foi sócio do Semenzato na Microlins? Que ele foi o cara que arrebentou com várias outras operações? Ele montou uma empresa nova. Ele nem fala do passado dele. O passado dele é que ele esculhambou com um monte de gente no grupo 10X. Então, assim, a circular de oferta de franquia, ela determina claramente que você tem que mostrar o passado de todos os sócios e o envolvimento deles com fabricantes e tudo mais. Agora, isso não é feito. Isso é escamoteado. Você imagina, a minha discussão é que um Semenzato da vida deveria apresentar na circular de oferta de franquia que ele é sócio de 300 empresas. Aí você olha assim, mas não dá para ter tanto conhecimento, né? Que a dupla sertaneja de Santa Catarina, lá de Joinville, né, os seus amigos, o Ali e o Baba, né, e os 300 não sei o quê, eles tinham que demonstrar que eles são sócios de 300 operações, que eles se envolveram. Várias delas que desapareceram, que quebraram. Você acha que na circular de oferta de franquia deles estava a BB Burger do Carlinhos Maia, que eles receberam, que fizeram a laje, e várias outras? Então, assim, não dá para a gente acreditar em auditoria. Não dá para a gente acreditar em contabilidade. Isso no Brasil é uma ficção científica. Agora, a gente pode acreditar, cara, me mostra o teu passado. Eu quero saber quantos negócios você teve envolvido, de quem você é sócio e quais foram as operações. Mas daí eu discordo de você num ponto. Essas Embora. pessoas, nessa dinâmica, elas já estão acostumadas a colocarem várias camadas para não terem o passado divulgado. É uma holding em cima de outra holding, nesse guarda-chuva tem tal empresa, mas essa empresa não está no mesmo guarda-chuva da outra. Então, assim, a gente já está falando de conduta que já prevê uma quebradeira, entendeu? O cara já se blinda justamente para... Mas você acha que vai acontecer o quê com a auditoria e a contabilidade? Hoje, por exemplo, se tivesse uma KPMG da vida que fizesse uma auditoria, não estou falando nem financeira, estou falando uma auditoria fiscal nas grandes franqueadoras do Brasil, nós teríamos aí grandes devedores e grandes sonegadores divulgados lá no Fantástico. Mas não vai falar acontecer. que a PMG foi contratada pelo Boticário há 30 anos atrás, que montou uma fraude fiscal lá dentro. Os caras, em vez de construir, eles constroem Babilônia. Esquece, o cliente da auditoria é que vai determinar o que ele quer. Quem que você acha que eram os auditores do Banco Nacional? Quem que você acha? Me fala.
Eu entendo o ponto, Marcos, mas assim, ó, quando a gente tem, por exemplo, vou citar o caso do Banco Master. Por que que o Banco Master não foi vendido? Não foi enfiado nos bancos públicos igual ao Banco Pan-Americano, por exemplo? Por funcionários que barraram a operação. E se não fossem os funcionários barrando a operação, tinha entrado no BRB também. Então, por isso que eu acho que nesse momento, como o Brasil tem essa dinâmica aí de muita fraude contábil, nesse momento tem que ter um órgão regulador. Eu sei que você arrepia com essa história, mas Não. Mas perceba o seguinte, olha o que eu estou te dizendo. São 3.000 franqueadores. 2.880 declaram que não tem balanço, porque são empresas que não completaram o primeiro ano fiscal. Então não tem que ser franquia. Opa, muito bem. Chegamos a um acordo. Mas isso a gente já falou aqui desde o programa 1. A gente desde o programa 1 fala isso, mas aí não paga a taxa de associação, aí não paga a viagem para a convenção nacional da associação, aí não paga os cursos, aí não dá. Então eu preciso ter volume para pagar a conta. Então eu preciso deixar qualquer coisa em parte entrar. É isso. No fim do dia. Aí a ABF abre a porteira e não tem ninguém que fecha essa porteira e fala, calma, peraí. Esse cara tem 1 ano, pelo menos? 1 ano, Mas, gente. Naira, A gente tá falando de 1 ano. Deixa eu te explicar uma coisa. Se tem uma coisa que a vida já ensinou para a humanidade, excesso de regulação é um problema. E excesso de regulação associada a órgãos públicos com funcionários públicos e interferência política, a equação sempre dá igual errado. Ponto. Não, igual corrupção. Também, Entendeu? Então, assim, eu já vi CEO de franqueadora pegar o avião de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro porque tinha tomado exigência de registrar o contrato de franquia no INPI. Ele foi lá, usou a influência política que ele tinha e voltou com o contrato registrado debaixo do braço. Aí você fala, pô, mas o INPI é um órgão técnico, não sei o quê. Ele foi lá, pegou o avião e foi. Muitos anos atrás, mas foi. Assim, isso é um exemplo. Mas você tem 1 milhão de outros. Então, assim, colocar estrutura... Eu sou contrário, né? A minha visão de espectro político-jurídico é menos Estado, não mais Estado. Então, tudo que você colocar... E veja, aí você já tem as respostas para o que você quer. Você imagina, se a auditoria fosse a solução para todos os problemas, você tem o Conselho Federal de Contabilidade, que dita normas e normas e normas ultra detalhadas e esmiuçadas. Esses caras não seguem. Então, assim... Mas aí você não acha que seria uma barreira saudável para esse cara que quer vender o negócio dele, ele ter a casa dele em ordem primeiro? Mas olha só, você está imputando que alguém que tem uma certa já quantidade de unidades próprias, já tem, sei lá, eu vou te dar um exemplo, Didio Pizza, 20 anos de experiência na cidade de São Paulo, com 5 pizzarias, e aí me contratou. Você acha que eu vou ter que dizer que eles vão ter que contratar KPMG para a gente lançar a franquia deles? Cara, quantas pizzas ele vai ter que vender para pagar a KPMG? O custo, a conta não fecha. Posso te falar? Os picaretas vão contratar a KPMG. Entendi. Então, eu só estou colocando para você, porque a tua referência é de uma grande operação, do tamanho da Cacau Show. Agora, honestamente, você acha que um franqueado contrataria uma contabilidade para contestar a contabilidade oferecida pela Cacau Show? Eu contratei. Mas é o seguinte, a dinâmica da operação, você corre atrás. Você contratou depois que teve problema, né? Não antes. Contabilidade... Eu estava ainda quando eu contratei os auditores. Eu ainda estava com o contrato ativo, mas foi quando já tinha ido para o brejo. Mas o que a gente está falando e o que você defende é o antes.
Não, contabilidade é o registro dos fatos passados. A Inês já está morta. Eu estou concordando com você. Eu estou discordando da ação, porque ela vai inviabilizar. Aí, eu posso te colocar com toda honestidade. Existe uma empresa em Sorocaba, que é uma empresa de editoria, o pessoal veio, é a Apter, o pessoal veio sei lá, de uma outra grande, e eu queria convencer eles a entrarem no mercado de franquias, né, oferecendo serviços assim. Mas o franqueador não quer, porque ele não consegue pagar, é mais uma despesa. Então, qual é um outro instrumento que a lei te favorece, que eu acho que tem que aprofundar, tem que ter redundância? É a obrigatoriedade de mostrar todas as ligações que na pessoa física, e não respaldados por holding, por qualquer coisa assim, ele tenha correlação com as operações. E aí eu te digo, tem a pegadinha, que eu sempre discuto isso com o Luiz. O Semenzato faz um anúncio público no Valor, dizendo que ele é o dono de uma rede de 5.000 franquias. Eu tenho um anúncio enorme, meia página. Aí eu não consigo comprovar que ele é o dono da Odonto Company, da não sei o quê, da Cresce não sei o quê, da Xuxa morreu. Assim, das franquias que ele tentou fazer com o Guga, com o outro aí que é o Alfaiate, que as operações desapareceram, com a Pra Que Marido, que ele exterminou. Claro que eu tenho que conseguir, está na lei. E eu acho que a gente tem que trabalhar agora, me rendendo, na redundância. Por falar em redundância, Terminou. por falar em redundância, e aí entrando no item 3, eu acho que assim, essa solução que o Riso deu é uma para você fazer um discovery de quem é o cara. Né? Eu volto a bater numa tecla que eu bato isso desde que eu me entendo por gente trabalhando com franquia. É a seguinte máxima: se você, Naira, chegasse para mim hoje e falasse, Luiz, eu tenho essa circular de oferta aqui dessa franquia, você analisa para mim? Analiso. Ó, custa tanto de honorário, tá bom, eu vou te entregar um parecer. Se na circular de oferta, ou em algum momento ali, tiver escrito ou não tiver comprovado que o cara tem pelo menos uma unidade franqueada, no final, a última linha, a conclusão, eu não vou nem escrever muitas páginas, vou escrever uma linha só, assim, não compra essa franquia. Não compra. Porque é o seguinte, tudo isso que você está querendo, tudo isso que você está querendo, como o Riso falou, é um filme de ficção. Porque o castelo contábil você escreve do jeito que você quiser. Você faz provisão aqui, você joga reserva ali, você reavalia um ativo aqui e ali, você joga para dentro, por exemplo, o pessoal joga para dentro a marca. Então você fala, a marca Riso Franchising vale quanto? Vale 10 milhões. Pronto, a empresa do Riso acabou de valer 10 milhões. Porque eu tenho um laudo aqui que avaliou a marca em 10 milhões, com base nisso o auditor enfiou para dentro do balanço 10 milhões. Acabou de ter 10 milhões em caixa. Com base em quê? Na marca. A marca, mas o Riso tem quantas unidades franqueadas? 0. Então a marca dele não vale nada. Entendeu? Então, assim, esses números que você quer ver, eles têm que vir de onde? E aí é uma discussão antiga, a lei anterior já era assim, a lei nova continuou assim, que tem que juntar os balanços e demonstrações financeiras dos últimos 2 exercícios da franqueadora. Só que muitas operações splitam o negócio. Quando o cara tem negócio, ele tinha a operação, ele cria a franqueadora. Então, essa, na realidade, obrigação deveria vir uma alteraçãozinha aí para balanço de demonstrações financeiras globais de todo o negócio, incluindo operações próprias, a franqueadora e eventuais empresas que participantes do grupo. Aí você fecha o bolo, no ponto número 1, ou seja, alterando lá esse inciso lá para cima do artigo 2º da lei, que fala da... O segundo ponto que eu acho que é mais importante é, amigo, se você não tem operação própria, os seus números é fruto de Nárnia.
Porque você não pode dizer para mim que eu vou montar uma operação de uma loja de chocolate, ou uma loja de sorvete, ou uma hamburgueria, ou uma camisaria, ou o que for, com base em quê? Com base naquele escritório de consultoria que você contratou, você pagou 180 mil reais para o cara fazer um business plan num negócio que não existe. E aí, com base nesses números chutados, um monte de planilha de Excel, você dá a dizer para mim que aí agora você vai vender por 80 mil a taxa inicial de franquia, eu vou gastar 250 mil para montar um negócio? É loucura, o cara tá assinando um atestado. Quando ele assinou o recibo de recebimento da COF, ele assinou um atestado de óbito junto com insanidade, se ele quiser comprar um negócio desse. Ele tem que olhar e falar, você tem unidade própria? Não tem. Então, ponto. Pula fora, vai pra lá. Naira, pelo menos uma, né? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi uma coisa dos Estados Unidos muito interessante. Toda vez que eu entrava numa franqueadora, sabe por onde eu entrava? Pelos fundos. Não. Pela loja que ela estava vendendo. Então, assim, quando eu fui no McDonald's, a universidade é uma grande loja. Quando eu fui na Dunkin' Donuts, eu entrei numa pequena loja que atrás do balcão tinha uma porta, aí é que eu entrei no centro de treinamento. Então, assim, e eu visitei, de verdade, centenas de franqueadores no mercado americano. Então, eles sabem que eles não estão vendendo produto, eles estão vendendo negócio, e eu vou treinar a pessoa no negócio. Segundo comentário que eu vou te fazer. Olha só essa história. Você já ouviu falar da franquia Nosso Timão? Já vi loja. Você sabe de quem que se juntou para montar as franquias do Nosso Timão? Faço ideia. O André, o ex-presidente da ABF, meu aluno na GV, corretor da Francap, ainda na ABF, o sócio dele na Francap, Giglio, que virou diretor da ABF, junto com a Plural, que é uma empresa que faz agenciamento de roupa. Eles montaram uma loja com uma licença, entre aspas, do Corinthians, mais ou menos. E aí venderam um monte de franquia. Ele está fazendo agora a mesma coisa com a marca de roupas que só vende pela internet, com a Insider. A mesma coisa. Montou uma mega loja, não sei o quê. Mas olha só. Aí estourou o rolo. Por quê? Porque as mesmas coisas da Cacau. Não sabe entregar, não tem grade, faltou produto no Natal. Quando o Corinthians foi campeão, vendeu demais, ele não tinha reposição. Um caos completo. Foi caso de polícia. Sabe o que aconteceu? Eles tiraram da reta, desapareceram, o Giglio não aparece mais como sócio dele, daqui a um pouco ele já não está mais na BF, e aí, assim, a mesma coisa quando ele montou as 800 franquias do Nosso Bar para a Ambev. Aí, as coisas desaparecem, elas somem, simplesmente somem, e aí ele já aparece com outra, e vira presidente da BF. Agora, olha só que coisa interessante. Agora tem uma outra franquia chamada Timão. E aí, quando os caras começaram a abrir loja, também do Corinthians, eu perguntei, mas tem alguma coisa a ver com o Nosso Timão? Aí o cara falou, não tem nada a ver. Então, o negócio da picaretagem, meu amigo, o cara cria outra, cria outra, cria outra. Nunca vai parar. Não para, né? Então, é por isso que eu aprendi com os americanos. A picaretagem vai continuar. Se a picaretagem parasse, não haveria mais polícia. E você me perguntava desde pequeno, para que polícia? E hoje eu sei. A polícia não existe porque ela é polícia. É porque os picaretas se multiplicam. Qual é a nossa frase aí, Luiz? Tem um esperto... que está atrás de centenas de otários, todos os dias ele vai para a rua para caçar otário. Né? Então, é isso.
Então, eu só quero colocar, dizer o seguinte, quer dizer, a redundância, como você comprou bem a ideia de tem que definir qual é o programa de treinamento que pode capacitar o franqueado detalhadamente, isso aí para mim é fantástico. Você tem que comprovar que habilitou o franqueado para operar o seu negócio, para não colocar a culpa, como você fala e corretamente, é o franqueado que não soube administrar. Não! Um franqueador preocupado com a sua operação dizer: eu não ensinei o cara a cuidar do meu negócio como eu cuidei. E aí, nesse item que a gente está discutindo, o meu pedido é, de novo, a gente tem que dar transparência nas relações da pessoa física do franqueador. Eu escutei uma coisa muito engraçada logo que eu entrei na franquia, né? Porque assim, as exigências são muitas. E quando eu estava vendendo a minha loja, o comprador também reclamou, um dos compradores reclamou das exigências, né? E daí ele falou assim: Meu Deus, mas a pessoa que comprova tudo isso não precisa ser franqueada, né? E a gente, numa conversa bem informal, eu falei assim: Eu acho que nem o franqueador se qualifica para ser franqueado dele. Porque, tipo, cara, é surreal o que se exige, o conhecimento que se exige, mas ao mesmo tempo não se passa o conhecimento necessário do negócio. E quando você abre um negócio, você é um sócio, vamos colocar assim, não é uma comparação certa, mas só para a gente ter uma linha de raciocínio. Quando você tem um sócio, você tem corresponsabilidades. O que eu vejo hoje no mercado do franchising é que toma que o filho é seu. Eu te vendi a marca, eu peguei minha taxa de franquia, toma que o filho é seu. Qualquer problema eu venho aqui, te aplico uma multa e acabou a história. Não, tem uma frase Então, antes, assim, abre logo. Esse é um bom... Você esqueceu do Não, toma é um aqui a bom taxa, ponto. abre logo que eu preciso pôr produto aí. Não, mas isso. esse é um bom ponto que você está colocando. Porque o franqueado, ele é sócio na marca e na operação e no sistema operacional. Ele é sócio, ele comprou a sociedade. Eu acho que esse é um bom tema. Eu acredito. Eu quero fugir da KPMG, eu quero fugir dos órgãos controladores, mas eu quero isso que você está querendo, é imputar a corresponsabilidade. Na verdade, talvez o meu viés para esse lado de auditoria é pela minha própria natureza de planilheira, sabe assim? Mas talvez não. O que eu enxergo realmente, o caminho, o ponto onde eu quero chegar com tudo isso é o quê? Onde a associação e os franqueados que estão nessa luta aí junto é realmente trazer esse franqueador para o mesmo barco. A gente não pode ficar remando canoa e o Naira, cara no iate passar e derrubar você só vai fazer planilha, você tem Naira, se tanta você tiver... razão. Eu vou te contar o que eu aprendi na Maidas Mufflers, que é uma franquia que tinha 2.500 operações nos Estados Unidos. Medido pelo presidente da Maidas. Ele falou assim: os nossos fornecedores são os nossos informantes, porque basta o franqueado não pagar uma conta que eles avisam a gente. Mas eu falei, mas eles são dedo duro? Não. É que quando o franqueado não paga a conta, ele está comprometendo o sistema como um todo. Porque esse nosso fornecedor ofereceu para a gente vantagens que os outros não têm. E este franqueado está comprometendo. Eu falei, mas não é quando ele para de pagar os royalties? Não, ele vai parar só na última coisa de pagar os royalties, porque ele não quer que desconfie. A segunda coisa que eu aprendi no McDonald's, o Citibank tinha uma linha de crédito de $100 mil para cada franqueado aprovado pelo McDonald's para capital de giro. E aí eu perguntei para a Blenda era a vice-presidente que cuidava da operação do McDonald's no Citibank. E eu perguntei quais são as garantias. Ela me disse o telefone vermelho. O que é telefone vermelho? O red phone. É que toda vez que um franqueado deixar de pagar, eu ligo para o McDonald's e eles correm atrás do cara, porque eles sabem que quando ele deixar de pagar o banco,
A coisa já está no pau. E a culpa é deles, porque eles não acompanharam o franqueado. Essa é a melhor parte. A culpa é deles, Então, porque assim, eles não acompanharam. Aí você entra que é uma cultura do cara vendendo a marca, mas trazendo a pessoa para dentro da marca dele. Aqui a gente tem a dinâmica contrária. Ele é O franqueador quer que a gente vá no banco pegar dinheiro para dar para ele. Ó, senhores, Olha, o McDonald's, você não consegue ver se o cara é um franqueado funcionário do McDonald's, porque eles estão vestidos iguais. eu tô ouvindo o cara gritar dos Alpes suíços aqui na minha orelha. Inclusive o danado mandou uma foto de um vinho que se ele me trouxesse. Tempo. Se ele não me trouxesse um vinho desse aqui pra mim, eu vou ficar bem bravo. Vou mandar aqui pra ele. Ele falou, acaba aí. Eu vi. Então vamos lá. Só assim, já emendando, eu já dei a minha resposta. Esse número que você colocou aqui no 3, viabilidade 30 unidades próprias, isso aqui não vai chegar, né? Porque é muito difícil o cara ter 30 unidades. Vê, eu e o Riso, nós estamos num projeto agora que o cara tem o quê? 10, 12 unidades, Riso? Se falar para ele que ele só pode ser franqueador com 30 unidades, ele vai falar, para que eu preciso fazer franquia, então? Estou ouvindo ele falando aqui. Para escalar, né? Eu entendo que pode ser um número desproporcional, né? Porque, como o Riso disse, eu tô trazendo a experiência de uma grande rede. Mas, por outro lado, pelo menos em estados diferentes, Luiz, eu acho que é muito necessário. Então, vamos supor, sabe, a pessoa tem franquia e unidade só no estado de São Paulo, ela vende uma franquia para o cara lá do Pará. Ela não sabe qual é a operação, ela não tem conhecimento da tributação. A gente teve grupos de outros franqueados aqui, de outras redes, que tiveram problemas com redes do Sul, de vários segmentos, de chocolate, de milho, várias, que na hora que começa a distribuição, a cadeia esfarela, porque o cara não fez a conta básica da tributação de um estado para o outro. No Brasil, diferente dos Estados Unidos, no Brasil a gente tem a lei federal. Nos Estados Unidos as leis são estaduais que regulam a questão do franchise. Você não tem uma lei federal que regula o franchise. Um ponto importante aí que você falou, e aí eu acho que eu sou 100%, eu vou tirar o chapéu. Tem a federal e tem as estaduais também. Não, as leis lá são estaduais. Eu vou tirar o meu chapéu do Luiz advogado e agora eu vou colocar meu chapéu de associado da associação. Aqui vale a aplicação plena e eficiente da expressão pelo menos. Aqui sim. A lei tinha que escrever que pelo menos o cara tem que ter uma unidade. Porque uma unidade, se o cara não tem unidade, ele não tem noção do negócio dele. Entendeu? Agora eu vou frisar de novo. Eu tenho uma outra opinião. Eu tenho uma outra opinião. 2 unidades tendo operado as duas, pelo menos por 2 anos. É que eu falei uma para dizer que... Porque tá cheio de franquia por aí que não tem nenhuma, né? Não. E eu estou colocando mais uma, porque ele tem que ter uma experiência de expansão. Eu acho isso importante. Eu colocaria 2 ou 3, mas 30 eu acho... 30 não passa em lugar nenhum essa discussão aí. Mas, o papo tá bom, gente. Mas eu vou tomar uma facada. Eu estou acrescentando tempo de operação, tá? Eu tô acrescentando, não é apenas ter 30, 2 ou 3. Sim. É tempo de operação. Ter operado, pelo menos para ter passado por 2 exercícios fiscais, no mínimo. Isso. Assim era a legislação francesa. Eu acho justo. E mais, porque aí justifica o próprio ensino. Nós estamos. A ideia é justificar o próprio texto que já está na lei. Os balanços dos 2 últimos exercícios. E mais. E naquele modelo. Não pode ser um loja, mas aí também oferecemos um modelo... Bicicleta, quiosque, container. Balcão. Isso. Tem que ser naquele carrinho modelo. De sorvete. O dia que eu descobri isso, que um carrinho de sorvete conta como uma franquia, eu ia sozinha na praia. Você tá de maldade, porque não era só um carrinho de sorvete, era um carrinho de sorvete na bicicleta.
Era uma franquia móvel. É um negócio inovador. Ó, vou lá. Conseguimos bater o recorde de 2 vezes seguidas de estourar o tempo. Pois é. Turma, o papo tá bom, mas senão o pessoal cansa e nunca mais vai querer assistir a gente. A gente precisa... Mas essa é a proposta, tá? A gente vai continuar e aí a gente vai encaixar outros assuntos e vamos fragmentar isso, porque tem que continuar, nós não podemos. Você vê a riqueza da discussão e temos que trazer mais gente. Eu acho que eu não me incomodo que a gente só avançou 2, 3 itens. Eu acho que nós temos que provocar essa discussão. Não, eu também não, e eu agradeço de novo, porque eu acho que essa discussão tem que acontecer, essa conversa, esse debate tem que acontecer entre os franqueados, principalmente, saírem dessa negação de que estão, né, começando, ou que estão no final, ou que estão saindo, não. É um debate da sociedade para que daqui 10, 20 anos, as próximas gerações tenham um ambiente mais saudável para empreender. Naira, brigadão. De novo, né, pelo papo, por aceitar vir aqui bater esse papo com a gente, para discutir as suas ideias, né, que você está propondo. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Luiz? Como o Riso falou, agora eu vou pôr o chapéu do Ricardo. Como o Riso falou, a gente vai chamar, acho que tem papo aí para mais 1, 2, 3, mais um monte, e esse assunto evoluindo, a gente pode aqui ainda tá devendo, com todo o problema que teve você sentar aqui na mesa com a gente, vai acontecer. Tô devendo, eu vou. E vamos trazer mais gente pro debate. Eu acho que o benefício de discussão é sempre maior do que ficar fechado num quarto chorando os problemas. Eu acho que a gente tem que trazer mais gente. Tá aí os nossos canais todos, Instagram, TikTok, o principal que é o YouTube. Mande pergunta, manda no direct lá do Instagram que a gente responde, traz dessas sugestões, novas sugestões. Se tiver, não gostei disso, mas tem isso aqui pode ser assim, estamos aqui à disposição. E se precisar de mais informação, se a gente não achar na rede, o IBGE é nosso amigo, IBGE traz diretamente da Austrália. Riso, para você fechar, por favor. Eu só gostaria de agradecer a Naira, agradecer a todo mundo que nos acompanha, e eu quero fazer um agradecimento especial à Naira, porque ela tem um outro nível para discutir isso. É muito bom, e está sendo muito boa a nossa discussão, que ela está promovendo esse tipo de coisa. Falou, Luiz! Esperando que chegue o teu vinho, que você está cobrando do nosso Não, vou mandar agora no grupo. Obrigado, Naira. Obrigado. Fala para ele trazer esse vinho que eu vou aí tomar com vocês. Aí, tá fechado. Obrigado todo mundo. Até o próximo episódio Franquia Sem Segredos. Com essa turma legal por aqui.